Mais um podcast no ar, minha gente. Chega pra cá, curte, compartilha, aperta o sininho, se inscreve, vem participar do nosso podcast Câmara de Vencedores, sempre trazendo uma pessoa muito bacana, especial, para contar das suas experiências de vida, da sua jornada do vencedor, para a gente compartilhar esses insights maravilhosos que têm ajudado a tanta gente. Hoje aqui nos estúdios comigo, esse coach, esse cara sensacional que eu posso chamar de meu amigo, que me levou a conhecer, inclusive, um dos métodos mais disruptivos do mundo, do maior coach do Brasil, do Paulo Vieira. Estamos falando aqui de Flávio Vilela. Flavão, seja bem-vindo. Prazer enorme te receber aqui no nosso podcast Câmara de Vencedores. Obrigado, Emerval. Prazer imenso estar aqui com você, viu? Prazer mesmo, e pode ter certeza que você tem um amigo aqui. Eu tenho certeza disso. Flavão, vamos falar um pouquinho da tua vida. Parauapebas, essa cidade que recebe gente de tantos lugares do Brasil e do mundo, você vem de onde? Eu venho de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, né? Na verdade, em 2005, eu tenho um irmão que tem uma empresa em Belém, de agropecuária, e ele estava com dificuldade na época de arrumar alguém para ajudar ele, né? Eu formei em técnica eletrônica, trabalhava na área de eletrônica, e ele mexe com agropecuária, né? Ordenhadeira mecânica. E ele estava sem gente para ajudar ele. Então, em 2005, dia 16 de fevereiro de 2005, eu vim para Belém para ajudar ele, né? Aí fiquei em Belém por um ano, conheci o pessoal da Vale, aí eu vim para Parauapebas em março de 2006 e fiz uma entrevista com o pessoal da Vale e fui contratado da Vale. Né? Então, quer dizer, eu fiquei um ano com meu irmão, se eu estou hoje no Pará, graças ao meu irmão, né? Vamos dizer assim. E aí entrei na Vale, né, em 2006. E minha ideia era ficar 5 anos. Falei, vou ficar 5 anos em Parauapebas, que eu acredito que é o tempo bom para mim aqui em Parauapebas, né? Só que nesses 5 anos eu cresci muito na Vale, graças a Deus, né? Fiz um serviço bem feito, que é uma coisa que eu prezo muito, é a qualidade do trabalho. E cresci muito na Vale e fiquei, fez esse mês agora 18 anos que eu estou em Parauapebas. Caramba, hein? Eu tenho 17 de Parauapebas, olha isso, né? Pra você ver. Flavão, e tua área dentro da Vale era o quê? Eu entrei como um eletricista, né? Técnico eletricista. Aí eu passei para instrumentista. Depois eu fui para técnico especializado de manutenção, né? E eu era suporte, apoio do meu supervisor. Quando ele saía de férias, eu assumi o lugar dele, né? Trabalhei 14 anos da Vale. Em 2020, eu saí da Vale, aí fui contratado, aí eu formei engenharia aqui em Parauapebas, né? Olha. Na verdade, em 2006, eu entrei na escola na Unisa, né? Eu falei, estava aqui para estudar, para trabalhar, eu falei, não, vou estudar também. Aí eu fiz administração de empresa, né? Formei administração de empresa. E eu queria fazer engenharia elétrica, mas não tinha aqui em Parauapebas. Aí em 2012, eu formei em 2010, administração de empresa. Em 2012, chegou a Uniub, engenharia elétrica em Parauapebas. Sim. Aí eu entrei da primeira turma e eu lembro que era 330 alunos que tinha na época e formaram 16, entendeu? E então eu sou da primeira turma. Então em 2017 eu formei engenharia elétrica, né? E era um sonho que eu tinha formar engenharia elétrica. Flávio, aí nisso tudo eu estou percebendo uma coisa muito legal, que acho que é uma dica que a gente pode dar para todo mundo, né? Você chega num lugar, você vai para lá, cavar suas oportunidades e você descobre que pode melhorar muito a tua performance, né, o teu entendimento da tua área, aprender o tempo todo, até porque a vida é essa escola permanente, né, Flávio? Sim. Você fez isso, né? Eu fiz isso. Eu acho que todo dia a gente está aprendendo, ninguém sabe tudo, né? É uma coisa que eu falo muito, todo dia a gente aprende uma coisa, né? Isso é normal, né? Aí eu trabalhei na Vale como técnico especializado, não consegui na Vale ser engenheiro, né? Sim. Mas eu tenho que reclamar da Vale. Para mim, as oportunidades, o que eu tenho hoje, graças à Vale também. Sim. Os bens que eu tenho hoje, né? Na realidade, é uma troca, né? Sim. Você, tenho certeza que contribuiu muito com a empresa e a empresa deu o retorno para você. A Vale, ela é lendária, né, nesse sentido. É porque há muito que se aprender ali, né? Em termos de postura, comportamento, performance, desenvolvimento. Sim. A empresa oportuniza isso para o funcionário dela, né? Sim, demais, né? E aí, uma coisa até que eu pego muito com meu pai, até quando a gente vai sair de carro,
Porque ali na Vale você tem que pôr o cinto. Sim, Então, você vai sair, você põe o cinto. É uma coisa que eu sempre falo com meu pai, vai pôr o cinto. Mas vamos só até ali, vamos pôr o cinto. Né? Mas assim, é uma cultura que a gente tem, que, né, e vamos levar para frente coisas boas, a gente tem que passar para frente. Né? Com certeza. Eu sei que aí em 2020 eu saí da Vale, fui para uma empresa de São Luís, né, como engenheiro. Maranhão. Só que para trabalhar em Parauapebas mesmo, para fazer um projeto de uma linha de 230 kV lá no Salobo. Desde a parte civil, né, para fazer torre, montar tudo, para a gente poder fazer uma linha lá. E aí eu fui como engenheiro, né, e gerente dessa empresa. Então eu tinha 53 pessoas, se não me engano, que estavam comigo, né? Mas ali eu tinha supervisor de civil, tinha supervisor de mecânica, né, de elétrica, porque juntava tudo para a gente poder entregar essa linha de transmissão na Vale. Aí, em outubro, eu recebi uma proposta para ir embora para a África. Né? Aí eu pedi conta dessa empresa e fui para Minas para arrumar passaporte, né, para poder ajeitar essas coisas. Tirei meu passaporte e minha mãe tem 84 anos e meu pai tem 88 hoje. Né? Família longeva, E aí veio pandemia. Caramba. Né? Aí viagem para a África estava demorando 3 dias por causa de translado, né, conexões. E aí eu abri mão, por causa dos meus pais, né? Porque sim. Eu acho que dinheiro não é tudo na vida. Pai e mãe é um só, você tem que valorizar enquanto você tem, né? Então eu desisti de ir embora para a África, né? Voltei para o Pará, entrei numa empresa de Belo Horizonte, prestando serviço aqui no Carajás mesmo. E nesse tempo eu conheci a Febracis, né? Sim. Na verdade, desde 2018, o Ricardo Piano, que é um rapaz até de Marabá, hoje ele mora em São Paulo, no Alphaville, faz parte também da parte da equipe do Paulo Vieira, ele me chamava para vir para participar dos treinamentos dele, mas eu nunca tive interesse. Era muito tempo, muito corrida a Vale, você não tinha tempo, né? Mas uma coisa eu tenho comigo, o Demerval, tudo na vida tem seu momento. E você, já você segue nesse raciocínio, só para eu pegar aqui uma pontinha aqui, né? Você tinha esse flerte com essa coisa do desenvolvimento humano? Você já curtia as palestras, os coaches? Era uma coisa que estava no seu radar ou não? Não, nunca teve. É mesmo? Nunca teve. Entendeu? O negócio meu era trabalhar, prestar serviço para a turma, né? E tá ali. Então eu muito naquilo ali. Nunca passou na minha cabeça de fazer o que eu faço hoje. Né? E o Piano viu isso em você, hein? Ele captou. Então, desde 2018, né? Ele sempre me chamou. E eu nunca fui. Entendeu? Que coisa, né? Mas é que eu tô te falando, eu acho que tudo tem um momento, né? Tudo é por Deus, tudo tem a hora certa da gente fazer as coisas. Eu sei que em 2020, eu tive o Piano me ligou, nós conversamos por telefone, ficamos mais ou menos uns 40 minutos conversando. E ele ia dar até o treinamento do Poder da Ação. Eu falei, cara, eu vou fazer esse treinamento, né? Ia ser online. Sim. E nesse intervalo, eu falei com meu irmão, né, que ele estava nesse processo também, e eu recebi um link do Paulo Vieira, que ele ia fazer o Poder da Ação também. E o Paulo Vieira é o cara que escreveu o livro Poder da Ação. Sim. E aí, no dia 4 e 5 de dezembro, né, de 2021, eu fiz esse treinamento. Foi online, começava 10 da manhã e terminava tipo 10 da noite. Segunda, sábado e domingo, né? No primeiro dia do treinamento, quando eu comecei a fazer o treinamento, eu fui descobrindo, falei, rapaz, isso é pra mim, cara. Por que eu não tô nisso, né? Aí eu começou, né, vir aquele negócio. E aí eu lembrei lá no Ricardo, falei, pô, o Ricardo me chamou na época, e eu não fui. Mas tipo assim, eu não me arrependo, porque eu te falei, eu acho que tudo tem seu momento, né? Sim. E eu lembro que no domingo, o Paulo Vieira lançou um programa chamado Select, né? E quem participasse do Select tinha um preço especial ali naquele momento, né? E eu falei, rapaz, eu vou entrar. E aí eu entrei de cabeça, entendeu? E aí, em janeiro, eu já comecei a fazer o processo de coach, né? Já comecei, em janeiro eu comecei, em fevereiro eu terminei. Primeira etapa foi em São Paulo, foi 4 dias em São Paulo. A segunda etapa foi 4 dias em Belém. Aí terminei o coach. E aí eu entrei na grade, né? Já comecei a fazer independência financeira, ML5. Quando você fala entrou na grade, você passou a fazer parte do time.
Isso, aí você tem uma grade, né? Que são vários cursos que você tem que ir. Tem a grade Greenbelt, que foi a primeira que eu entrei. Aí da Greenbelt eu fui pra Golden Belt, né? Hoje eu sou Golden Belt. Que aí, por exemplo, eu entrei na Greenbelt é coach. Sim. Na Black é Master Coach. Então hoje eu já sou Master Coach. Né? Aí eu fiz analista de perfil comportamental, né? E aí entrei nessa carreira e Flavão, fiz uma mudança, né? Uma mudança de carreira, né? Sim. De carreira é uma transição transição de carreira. de carreira. Exatamente. Flavão, já a gente volta Ok. nessa linha do tempo com você, Sim. mas eu preciso aqui chamar a atenção para um fato, né? A gente está vivendo um momento da explosão do coach e aí mistura um monte de gente. Você, por exemplo, é um cara que todas as vezes que eu tive contato com você, para a gente fazer uma entrevista, fazer um podcast, uma coisa ou outra, você, mas isso não é muito minha área e tal. E aí eu fico me perguntando, como é que o Flávio é um coach, ele tem que lidar com um monte de gente, tem que instruir, tem que passar jornadas, às vezes vira 24 horas dentro de um trabalho de imersão e o Flávio vem com essa conversa. Mas a realidade é que tem muita gente por aí, um charlatanismo, gente que fala bonito, gente que fala demais, gente que impacta muito mais com o falatório do que com a comunicação. Gente que impacta muito mais com essa coisa para cima do que necessariamente com técnica. Sim. Ou seja, coach não é explosão. É claro que existem os coaches que são sensacionais e são explosivos, mas coach é outra coisa, né? É comportamento, é mudança de hábito, é fazer uma virada de chave, né, Flávio? Exatamente. E para isso vai muito mais do que a pirotecnia. Sim. Né? Isso é ensino, é estudo, é técnica, exatamente. Né? E cada caso, existem muitas ferramentas, né? Mas para cada caso que você começa a conversar, você vai vendo qual ferramenta que você vai usar com aquela pessoa, entendeu? A ferramenta que eu vou usar com você não é a mesma que eu vou usar com ele, nem com ele, entendeu? Sim. Cada caso é um caso, entendeu? E quando você pega uma pessoa, por exemplo, que esteja com depressão, né? A gente tem uma ferramenta, que a gente começa a usar essa ferramenta, e depende da resposta que você tiver, a gente não faz processo de coaching com essa pessoa. A gente encaminha ela para um psicólogo, porque a gente não é profissional nessa área. Sim, né? Entendi. Então, às vezes, você pode começar a fazer um processo com a pessoa e você piorar a pessoa. Então, você tem que saber muito bem se você pode ou não dar sequência nesse processo. Ou seja... Não é o ganhar o dinheiro, é fazer um trabalho bem feito. Sim. Entendeu? E essa pessoa perceber que ela evoluiu com aquilo, né? Isso é. Eu tive uma cliente de São Sebastião, no estado de São Paulo, litoral de São Paulo, e na terceira sessão que eu fiz com ela, ela comentou comigo, né? Falou, Flávio, eu faço um processo de psicóloga, com uma psicóloga, e eu tô na sexta sessão com ela. E você descobriu meu problema na terceira sessão que você teve. Caramba. Entendeu? Então, pra gente, isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. Eu tive um caso também de Canaã, né? Até, na verdade, a gente trabalhou junto na Vale, e ele perdeu a mãe, né? E ele é novo, hoje deve ter uns 32 anos de idade, isso tem já uns 2 anos, e ele tem uma filha de 4 e uma filha de 9, e a esposa, né? E, pra te falar a verdade, ele queria largar a mão de tudo, queria largar a mão do emprego, entendeu? Tava desmotivado demais, né? E aí eu comecei a conversar com ele já na segunda sessão, mais ou menos. Aí a gente, como diz o Paulo, né? Tem hora que você tem que colocar o dedo na ferida da pessoa, né? Sim. E eu falei umas coisas pra ele, assim, que doeu. Até em mim doeu, né? Vamos dizer assim. E a gente tava online, a gente não tava ao vivo. E nesse momento, ele desligou a câmera e ficou um silêncio. Caramba. Eu falei, nossa, ele saiu, né? Pensei comigo, ele saiu. Ele demorou aí uns 3 minutos mais ou menos, ele voltou. E ele falou pra mim, cara, você falou umas coisas pra mim que doeu demais, mas eu precisava ouvir isso. Entendeu? Se você vê esse cara hoje, Emerval, cara, ele mesmo, às vezes eu converso com ele, rapaz, eu preciso terminar um trabalho. Ele falava, não tem tempo, você me deu tanta tarefa pra fazer. Cara, ele voltou pra academia, entendeu? Hoje ele anda de bicicleta com as filhas, ele foi promovido no trabalho dele. Olha isso. Entendeu? Então, assim, cara, pra mim isso, me arrepia. Imagino. Sabe? Porque imagino. É muito gratificante
Você saber que você pode ajudar as pessoas. Isso não tem dinheiro que pague. Tamanho de uma vida, né? O valor de uma vida. Exatamente. Que estava ali prestes a finalizar uma etapa. Até no início, ele falou, rapaz, mas é bem carinho, né? Eu falei, não é barato, né? Não é barato o processo. Verdade. E quando finalizamos o processo, antes de finalizar, né, na 8ª, 9ª sessão, ele falou, Flávio, sinceramente, cara, é barato demais o que eu te paguei. Né? Porque é uma pessoa que valorizou o trabalho. Com certeza. Né? Tipo assim, ele é um cara que estava desmotivado demais da vida e graças a Deus ele conseguiu acordar, né? Vamos dizer assim, conseguir fazer ele enxergar que a vida é muito mais do que aquilo que ele achava que era. Antigamente havia um ditado que dizia que se conselho fosse bom, não era de graça. Em realidade não existe conselho, né, dentro desse sentido do coach de graça. Sim. Até porque as pessoas que precisam, elas precisam se comprometer com isso, né? Sim, precisa. Aquilo que vem de graça vai fácil. Inclusive, Demerval, você falou uma coisa interessante. A pessoa precisa se comprometer. Porque o que acontece? Na verdade, eu não mando a pessoa fazer as coisas. Ela vai se fazer por ela própria. Eu vou dar dica. Perfeito. E ela vai ter que ver o que ela tem que fazer, né? E ali tem atividades, você manda a pessoa, por exemplo, assistir um filme, assistir um livro, a gente dá várias atividades para a pessoa. Então, vamos supor, a primeira sessão, aí vai ter a segunda, aí eu vou perguntar, como é que foi? Você leu o livro? Não. Você fez isso? Não. Tal isso? Não. Tá, beleza, aí a gente continua a sessão. Aí na outra sessão, vai ter mais atividades. Sim. Não vou dar outro livro, porque o livro demora, às vezes, 1 semana, 2 semanas, depende do tamanho do livro, né? Certo. Chegou na terceira sessão, por exemplo, a pessoa não fez nada, a gente usa o termo, a gente demite a pessoa. A gente não completa o sistema, o processo. É mesmo, é? É, porque é o seguinte, Demerval, imagina, eu estou fazendo um processo com você, para você sair do seu estado atual e ir para o seu estado desejado. Sim. E você não faz, né? Você não vai fazer. Aí, quando terminar o processo, não, aquele processo para mim não adiantou de nada. Aí a culpa vai ser do processo, a culpa vai ser do coach, a culpa vai ser do treinador, né? E o cara não assume que ele não se comprometeu, né? Não assume que ele falhou no protocolo, né? Então, assim, quando acontece isso, a gente demite a pessoa, a gente abandona. Entendeu? Se o cara pagou, a gente devolve o dinheiro. Caramba! É porque é uma coisa muito séria. Sim, imagina. Tem gente que não leva isso a sério, mas é uma coisa séria, né? Flávio, vamos falar um pouquinho aqui do mestre Paulo Vieira. Como é que eu já ouvi a história do Paulo tantas vezes por ele mesmo, né? Já acompanhei muitas vezes os treinamentos do Paulo, que estão aí disponíveis, inclusive na internet, muito disso. Se a gente fosse aprofundar um pouco mais, aí é outra história. Mas aquilo que está um pouco ali na superfície, ele passa de graça. E é um cara que ele é o exemplo de que o método funciona. Sim. Né? Você é um exemplo que o método funciona. O cara de Canaã é um exemplo que o método funciona. E um montão de gente por aí que funciona. Que isso não é balela, que isso não é modismo, que isso não é uma tendência. Muito pelo contrário, isso é ciência, isso é saúde, isso é mentoria. Vamos falar um pouquinho dele. Como é que você o vê? Porque o Paulo é um cara de alta performance, ele está além do Brasil. Né? Ele é um cara que ele impacta os Estados Unidos, que é o berço de onde praticamente surge toda essa coisa do comportamento, né? Na verdade, hoje em dia, onde tem os maiores coaches do mundo é nos Estados Unidos, né? Inclusive ele, né? Inclusive ele. Ele é o maior coach do Brasil, né? Então ele é o número 1 no Brasil. É assim, o Paulo é uma pessoa que a gente tem que espelhar nele, sabe? Eu vejo assim, entendeu? Espelhar, porque as coisas que ele faz, né? O jeito que ele trata as pessoas, né? Não é aquela pessoa... Cara, eu nunca vi o Paulo, por exemplo, tratar uma pessoa mal. Entendeu? Eu lembro que eu tive no processo de coach, foi a primeira vez até que eu tive um contato com o Paulo. Cara, conversou comigo, tiramos foto junto, assim, como se fosse uma pessoa qualquer. Cara, entendeu? É uma pessoa humilde, entendeu? E levou a família dele toda para dentro do negócio do coach, né? Isso é. Esposa, filha, que estão aí performando de uma maneira sensacional. Na verdade, ele e a Camila são sócios, né? Né? E são sócios lá da Febracis de Fortaleza, na verdade, da Febracis, né? Inclusive, quando eu fiz o meu Master Coach, eu fui em Fortaleza, fazer lá em Fortaleza. Inclusive, né, para quem não sabe, é importante a gente dizer, o Paulo tem influência aqui em Canaã, aqui na região, né? Ele contribui com uma escola, né? Isso. Que ele montou aqui da fundação dele, né? Muita gente não sabe disso, porque ele não sai por aí
divulgando isso, mas está bem aqui na região. Sim. Né? Olha que coisa impressionante. Outra coisa, por exemplo, o método CIS, que nem a gente estava conversando, eu não sei se você chegou a ver quando a gente fez, tinha, se não me engano, 340 detentos. Sim, né? Sim. Apareceu, né? Apareceu. Então, assim, ele ajuda até os detentos, né? Ele faz ali o método para as pessoas poderem melhorar. E melhoram, cara. Melhora. Quem quer melhorar, melhora. Né? Basta a pessoa querer também. Né? Flávio, e para que serve? Eu sei que serve para tudo, mas vamos colocar aqui algumas exemplificações. Tem gente que diz assim, eu vou fazer o método CIS ou vou procurar qualquer outro coach para me ajudar na minha carreira. Tem outro que diz, eu quero melhorar na minha carreira no sentido de resultado. Tem outro que eu quero ganhar dinheiro, quero encontrar aqui um caminho para ganhar dinheiro. Sim. Outros eu quero melhorar o meu relacionamento familiar, meu casamento. Coloca para a gente aí para onde isso vai, para que isso serve, como é que funciona. Na verdade é o seguinte, a gente usa falar que para você estar bem, né, com você mesmo, a gente usa 11 pilares da vida, né, que é o espiritual, é o financeiro, é o parentes, é o filhos, é o cônjuge, social, saúde, profissional, são 11. Então, para você estar bem, você tem que estar bem nos 11. Né? Tanto é que quando a gente começa o processo de coach, a gente chama roda da vida. A gente faz esse questionário com a pessoa e ali a gente vai ver como é que está a roda da pessoa. Né? Às vezes, você está bem financeiramente, você está bem em tudo, mas o seu relacionamento não está legal. O seu relacionamento derruba outros pilares. Né? Então, por isso que a gente diz, você tem que estar bem em tudo. Né? E quando uma construção, né? Construção. E quando você, por exemplo, está mal num pilar, os outros também vão ser afetados, né? Mas quando você consegue corrigir um pilar, os outros automaticamente vão sendo corrigidos junto. Caramba, que coisa boa, hein? Muito... Por isso, não é à toa que volta e meia a gente vê milionários por aí querendo tirar a própria vida. Aí a gente se pergunta, como um cara com tanta grana, o cara com reconhecimento, um cara que é super respeitado, está depressivo. É um pilar. É um pilar. Que está com problema. Exatamente. São 11 pilares, né? Olha isso. Ele ali, derruba. Entendeu? Não adianta... não, eu briguei com a minha esposa, mas eu tô tranquilo. O cara não tá. Não tá, né? Como o cara tá tranquilo? Né? Querendo ou não, o psicológico dele não tá legal. Tô bem com a minha esposa, mas tô sem grana. Não tá legal. Tá legal. Não vai, né? Como você que vai funcionar? Você vai sair com ela? Né? Você vai convidar para jantar, você não tem dinheiro. Caramba, então é algo que... E todos nós temos problemas, logicamente. Sim, com certeza. Então, automaticamente, todo mundo precisaria passar por uma jornada dessa, né? Sim. Na verdade, tem um ditado que fala o seguinte, todo mundo precisa de um coach. Imagina. Mas é verdade, eu já fiz processo de coach, entendeu? Não é porque eu sou coach que eu não preciso. Né? É a mesma coisa de um cabeleireiro. O cabeleireiro, ele precisa de um outro cabeleireiro para cortar o cabelo dele. Sim. Né? Então é do mesmo jeito. Eu já tive processo de coach, daqui a pouco eu vou fazer o outro, entendeu? E a gente sempre está melhorando. Até porque, né, Flavão, às vezes você está aqui no seu negócio, e digamos que, por exemplo, dentro do coach, que é um negócio para você também, você está ali cuidando de muitas vidas, você absorve muito dessas energias, você absorve muito dos problemas. Você estava falando que até você ficou triste, ficou machucado com a realidade daquele cliente, daquela pessoa, daquele amigo que você estava atendendo. Então ninguém ajuda o outro sem levar um pouco desses problemas do outro, né? Sim. Então você precisa de vez em quando ir para o estaleiro também. Porque tem hora, Demerval, não é fácil, cara. Às vezes você está fazendo um processo com a pessoa começa a te contar uma história, né? Que às vezes a gente pergunta, porque como que é o coach, né, cara? Às vezes eu faço uma pergunta para você, você vai me respondendo com uma outra forma. Aí eu te corto. Não, eu quero essa resposta. Né? Porque senão você fica o dia inteiro com o cara. Sim. Né? Ele vai contar a vida dele para você e depois você não consegue ajudar ele. Então, as perguntas são objetivas e a resposta tem que ser objetiva. Mas às vezes depende da pergunta que você faz à pessoa, a pessoa começa a falar e a pessoa começa a chorar. Por exemplo, eu sou emotivo. Imagina. Entendeu? Eu tenho que me segurar, porque a pessoa que está comigo, ela não pode ver que eu estou sentindo o que ela está sentindo. Senão eu não passo confiança para ela. Caramba, hein? Entendeu? E outra coisa, o que a gente conversa fica entre a gente. Entendeu?
A gente não passa para ninguém. Por exemplo, eu chego com um amigo, eu conversei com tal pessoa. Não, a gente não fala. É um sigilo que a gente tem e fica dentro do sistema, entendeu? E a ideia ali é ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa. Né? Eu não vou contar um problema daquela pessoa para outra pessoa, né? Então, nesse ponto, a pessoa pode confiar, é confiável, é muito confiável isso. Quando você falou dessa questão de depressão, é uma coisa que está muito colocada, né? Que está muito perceptível, muita gente com esse problema. Havia uma época, né, Flavão, que se falava muito da espiritualidade muito ligada à questão da depressão. Porque a pessoa não tem Deus, porque a pessoa não tem uma espiritualidade forte, não tem uma mentalidade. Na realidade, é uma doença, né? E que o coach, ao detectar, pode encaminhar o tratamento. Sim, exatamente. Às vezes, quando a gente vê que a gente consegue fazer o trabalho, a gente mesmo faz. Né? E assim, é um trabalho muito rápido a gente conseguir tirar essa pessoa desse lugar, entendeu? Mas a pessoa não... Quando você fala rápido assim, o cara começou uma sessão de coach com você e daqui a pouco ele já melhorou. Sim. É tipo assim, porque você achou o ponto. É onde que eu te falei, que a gente coloca o dedo na ferida da pessoa e faz ela enxergar. Caramba. Entendeu? E funciona, sabe? E funciona e... Agora, que eu te falei, tem casos que a gente não mexe, né? A gente não mexe porque não tem como a gente mexer. Imagina. A gente pode piorar, você vai querer ajudar, você acaba piorando. Entendeu? O empresário, o empreendedor, o investidor, como ele está muito envolvido ali com circunstâncias imediatas, problema de bolsa de valores, o ciclo da economia que não para, ele está muito sujeito a esses altos e baixos. Porque a depressão é isso, né? A depressão é a baixa. É quando ele vai aqui numa reta e sofre um vácuo. Né? E aí você tem que puxar de novo o cara para cima. Qual é a maioria da clientela hoje que busca um coach? São empresários? São homens de negócios? Muitos são empresários. Bastante empresários. E que bom, né? Que acabou esse preconceito, né? Sim, Inclusive, eu tenho um cliente aqui em Parauapebas e ele quer fazer na verdade 2, né? Ele quer fazer um processo de coach com os funcionários dele. Entendeu? Ele quer pegar, por exemplo, a parte pessoal da supervisão, né? Os cargos mais altos e fazer um processo. Né? Aí, quando você pega bastante pessoas para fazer, você não precisa fazer individual. Você pode fazer o coaching group, entendeu? Você reúne lá 10 pessoas e faz com as 10 pessoas o mesmo processo. E ali naqueles... Funciona do mesmo jeito. E naqueles 10 ali, se alguém, de repente, tem algo diferente, né? Do padrão, do protocolo, ele chama ali, né? Sim. Pavão, tem um negócio aqui que você me deu um despertar ali que eu preciso compartilhar. E a gente faz tudo compartilhado, entendeu? É lógico que, por exemplo, a gente está fazendo, aí na segunda sessão tem a tarefa, tem a atividade para o cara fazer do mesmo jeito. Aí eles vão perguntar, e aí, quem fez a tarefa? Mas você não vai ouvir os 10. Você vai escolher ali 3 pessoas, por exemplo, e os 3 vão falar se fez ou não. Sim. Porque senão fica muito extenso, né? E o processo do coach hoje é mais ou menos aí em torno de 1h30, mais ou menos, cada sessão. Perfeito. Entendeu? De 1h30 a 2 horas. Neste caso, essa parte aí de um empresário, 2, 3, 10 empresários que detectaram, eu fiz lá, né? Uma sessão, quero trazer para a minha empresa. É aquela evolução daquele antigo treinamento que a gente fazia, né? Isso, exatamente. É uma coisa mais aprimorada, que vai mais no interior, que capta mais onde o cara tem dificuldades, né, Francisco? Inclusive, quando você faz o método CIS, depois que termina o método CIS, algumas pessoas procuram a gente. Porque ali virou alguma chave, que você sabe que vira. Sim, né? Vira. Ali virou alguma chave e a pessoa procura a gente. Entendeu? Às vezes... Você chega na pessoa e conversa. Não interessa, não sei o que lá, né? Porque, na verdade, o coach hoje em dia é uma coisa nova ainda. Ainda muito novo. Mas aí, vamos supor, a pessoa fez o método CIS, ele viu alguma coisa interessante, aí ele procura. Entendeu? É novo assim, né? A gente está falando aqui para nós, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Estados Unidos, a gente já tinha ali o Carnegie, a gente já tinha o próprio Bob Proctor, que morreu recentemente. Nós temos atualmente o Tony Robbins, que é um gigante. Exatamente, ia falar dele agora. Caramba, o Tony Robbins é um... Que gigante, hein? Aquele cara, para ele vir no Brasil, deve ser uma dificuldade. Sim. Porque ele percorre os Estados Unidos
com o treinamento dele. Sim. Flávio, agora tem um detalhe nisso tudo, que eu não sei se é uma preocupação ou se é até uma percepção do quanto isso pode ser bom. Há muita espiritualidade envolvida, Sim. né? Sim. Aí, às vezes, parece uma igreja. Estou usando aqui a palavra igreja por conta dessa energia, desse clima que existe nas igrejas. Sim. Então, os caras mexem para muito além do físico. A coisa vai na alma. Né? Como é que você vê isso? Na verdade, quando eu entrei nisso, no início eu até pensei que fosse alguma religião. Não vou te mentir, entendeu? Mas não é, né? Na verdade, ele mexe mesmo no íntimo da gente. Tipo assim, para você encontrar Deus, para você saber que Deus existe, né? Porque tem muita gente que acha, não, Deus não existe, né? Cara, existe. Existe, Deus é poderoso demais. Entendeu? É poderoso demais. E eu, por exemplo, eu sou católico, né? Sou praticante e acredito demais em Deus, entendeu? Mas não tenho nada contra o evangélico, contra o protestante. Deus é um só, né? E cada um respeita a religião do outro, né? Eu respeito, né? Quem for de outra religião, para mim, não faz diferença nenhuma. E de uma maneira assim, bem chula, né? Eu vou colocar aqui, para mim, a religião, a espiritualidade e Deus é bom quando dá efeito. Que adianta você ter uma fé que não funciona? Sim. Do que adianta você, eu acredito em Deus, mas você está ferrado. Eu vou todo domingo para a igreja, mas você está na miséria. Então, a Bíblia diz isso, né? Que ele veio para dar vida e vida em abundância. Sim. Então, o coach, ele leva isso a outro nível da religião. Sim. Ele leva para a prática. A religião é filosófica. O coach é técnica pura, né? Exatamente. E tanto Demerval, que eu acredito tanto em Deus, que teve uma vez, contar uma história para ser aqui, um depoimento rapidinho. Sim, fica à vontade. Eu estava na Vale, eu trabalhava, estava eu e o Rony, a gente estava na Empilhadeira 6, era 9 horas da noite mais ou menos, e minha irmã me ligou de Minas, né, que estava com a minha mãe, e me ligou chorando, né, falou para mim assim, você imagina uma rosa murchando, é a mamãe em cima da cama. Cara, lá parece que eu levei uma rasteira, eu estava trabalhando, aí o Rony viu que eu fiquei meio paradão, perguntou o que foi, eu comentei com ele, não, fica quieto aqui. Senta aqui, fica aqui, que eu termino o serviço aqui, daqui a pouco a gente vai lá pro PCR. E aquele ali, cara, minha mãe é muito católica, minha mãe, ela confia muito no Divino Pai Eterno. Cara, eu conversei com esse Divino Pai Eterno, sabe, pedi pra ele, sabe, pra tirar minha mãe disso. Minha mãe, o que aconteceu? A minha mãe, ela não defecava fazia 3 dias. Olha. O intestino dela deu um nó, entendeu? E ela tinha que fazer uma cirurgia de alto risco, né? Então a minha irmã ligou para todos os irmãos, o meu irmão que mora fora, para comentar e deixar a gente a par, né? E eu lembro que... Meio que de sobreaviso. Isso foi à noite, e a cirurgia ia ser no outro dia, 8 horas da manhã, se não me engano. Cara, eu conversei demais com o Divino Pai Eterno, sabe? E minha mãe foi no hospital, em Pouso Alegre, a gente é de Santa Rita, ela foi para um região do hospital do lado, Pouso Alegre, e eu não lembro se o doutor chamava doutor Alexandre, eu não lembro agora, né? A minha irmã falou que chegou lá e ele, não, vamos fazer um exame na sua mãe de novo, antes de fazer a cirurgia. E minha irmã conta que ele pegou o exame e ele olhava assim, tipo assim, parece que ele não acreditava, né? E que ele olhou, aí ele falou, você não tô entendendo, mas sua mãe não tem mais o nó. Entendeu? Cara, aquilo lá pra mim, sabe? Eu emociono. Ou seja, você viu, você participou de um milagre. Sim. Daqueles que a gente vê contando nas igrejas, é fato. Inclusive, eu ligava pra minha mãe não falava comigo. Ela não tinha força pra falar. E no outro dia, nesse dia, eu liguei pra falar com a minha irmã e minha mãe falou comigo. Entendeu? Eu sei que eu saí de Minas, aqui do Pará, né? Quando eu fui de férias, eu passo por Trindade, aí eu ando mais 1.100 quilômetros da minha cidade. Eu cheguei em casa, dormi, no outro dia eu peguei minha mãe e fui com ela pra Trindade. Levei minha mãe lá, entendeu? Aí ficamos 2 dias em Trindade e depois... Então, assim, cara, milagre existe. E uma conversa, né? Uma conversa com Deus. É a fé, cara. Caramba, hein?
fé move montanhas, né? Tem um estado que fala isso, né? Não vai, assim, não vai mover um probleminha ali, né? Assim, eu falo isso, sabe? Não tenho vergonha nenhuma de falar. De jeito nenhum. Porque aconteceu comigo, sabe, cara? E graças a Deus minha mãe tá aí. Minha mãe hoje, ela teve AVC em 2016, minha mãe hoje é cadeirante. Mas tá lá. Fortão. 84. 84 anos. 85, dia 13 de maio. Família que vive muito, hein? Não é? Graças a Deus. Aos trancos e barrancos, um nó na tripa aqui, um probleminha lá e vai embora. Né? Outra coisa que eu queria te falar, por exemplo, do coach também, né? Que me ajudou demais. Eu também não tenho vergonha de falar isso. Sim. Eu brigava muito com meu pai. A gente brigava demais, sabe? Eu ia pra Minas, eu tava aqui, ficava um ano, eu ia pra Minas. Aí chegava lá 2, 3 dias, a gente começava a brigar. Discutir. Meu pai discutia. Aquela arenga besta, por nada. Porque meu pai, na verdade, a gente tem uns vícios emocionais. E meu pai tem um vício emocional, que é a briga. Meu pai, se não estiver brigando com alguém, pra ele não tá bom. E eu comecei nesse processo, né? Eu já vinha, por um supervisor que eu tive da Vale também, que ele me ensinou muito, né? Ele falava, quando acontecer alguma coisa, você não tenta resolver na hora, espera, vai no outro dia, que tá a cabeça mais fresca, né? Então eu já vinha trazendo isso comigo. E eu lembro que eu fui para Minas e eu pus na minha cabeça, eu não vou brigar com meu pai, né? E fui embora para Minas. E eu cheguei lá, primeiro dia tranquilo, segundo dia tranquilo, no terceiro dia, meu pai começou a discutir comigo. E eu na minha, né? Tranquilo. Aí ele olhou para minha mãe, eu lembro direitinho, e falou assim, Faiana, quando seu Flávio José tá doente, eu brigo e não brigo comigo, entendeu? Cara, lógico, tem uma hora que você dá uma estouradinha, né? Porque não é fácil você segurar do dia para noite. Mas hoje em dia, eu com meu pai somos os melhores amigos. Olha, a gente não briga mais. Entendeu? E o que fez isso? Foi, que nem eu te falei, foi esse supervisor da Vale que me ensinou muito também. E o coach, cara. Né? Porque, por exemplo, para me ajudar alguém, Demerval, eu tenho que me conhecer primeiro. Né? Eu tenho que ser uma pessoa boa. É como diz que ele tá, a gente tem que ser congruente. Se eu faço para você falar uma coisa, fazer uma coisa, mas eu faço. Eu tenho que fazer, para me falar para você fazer, eu tenho que fazer também. Né? Como é que eu vou falar para você? Não brigue com seu pai, se eu brigo com o meu. Então eu tenho que ser congruente, eu tenho que fazer e passar o que eu faço. E o engraçado disso, né, Flávio? Você contando, eu fico vendo a cena, eu sou um cara que eu tenho imaginação fértil. Você conta, eu já monto o cenário. Fico imaginando ele lá te cutucando, né, te provocando. O que houve? Flávio José aí agora não briga mais, tá ficando mole, o que tá acontecendo? E você propositalmente lendo o ambiente, né? Ele te provocava e você dizia, não adianta, né? Que coisa boa isso. Outros olhos hoje, né, as coisas, né? Graças a Deus, sabe? Eu tenho muito a agradecer a Deus. Olha, se todo mundo pudesse ouvir esse podcast, eu tenho certeza que a gente evitaria daqui para frente muitos conflitos em casa, no trânsito. Olha o que é o trânsito. Nossa, com certeza. O trânsito é gente que não leva desaforo para casa e às vezes deixa a vida na rua. Sim. Entra numa confusão de nada, que não é pessoal, não é contra o cara, foi uma fechada, algo inadvertido, às vezes um acidente. E por conta da evolução daquilo, você cria um problema maior. Sim. Se você tiver a capacidade, como disse o teu parceiro aí, não resolve na hora, dá uma acalmada, deixa baixar a temperatura, muita coisa seria resolvida, né? Eu, por exemplo, antes, eu tava andando na estrada, aí saía alguém na minha frente devagar. Eu ficava puto, entendeu? Hoje não. Hoje a pessoa sai na minha frente, eu freio, o que eu penso? Boa viagem. É um livramento, tá tendo para mim na frente. Eu penso assim. Exatamente. Entendeu? Eu penso dessa forma hoje. Hoje, quando eu vim aqui pro estúdio para fazer esse podcast com você, eu ultrapassei um cara que é meio devagar, né? E aí eu vim filosofando sozinho, já colocando o seguinte, eu pensei, a gente não ultrapassa o outro porque a gente está com pressa e nem porque o outro está devagar. A gente ultrapassa o outro porque a gente detesta andar atrás. Olha isso. É psicológico, você não quer andar atrás de ninguém, né? Você quer estar na frente. E isso é um troço que está tão entranhado em você e você nem percebe. Sim. Você acha que o outro está passeando na rua num dia útil, você acha que o outro está brincando e que você tem que chegar no seu lugar e você vai e tal e passa meio desaforado ali e cria um problema. Sim. Demerval, uma coisa que você nunca vai ver eu fazer. Buzinar para alguém. Né? Buzina sim, pra te cumprimentar. Sim. Mas tipo assim, buzinar pra você sair da minha frente. Cara, não faço. Não faço, tô te falando sério.
Isto é autocontrole. É, Né? exatamente. Autocontrole é você estar no domínio do seu veículo, da sua vida, do seu volante, do seu tempo. Sim, e eu até falo aqui, tá? Se alguém na rua me vê fazendo isso, buzinando pra alguém, pode cobrar. Dá uma buzinada, hein, Flavão? Eu tô aqui ao vivo, né? Vamos dizer aqui. sim. Então, assim, se alguém vê eu fazendo isso, buzinando pra alguém sair da frente. É lógico, às vezes você tá parado no semáforo, e o semáforo abriu, o cara tá ali parado, às vezes o cara tá no celular, você tá só pra alertar o cara. É, tem isso também. Agora, buzinar, o cara sair da frente, o cara, eu não faço isso. Não faço mesmo. Porque- Eu podia estar até sem buzina, pra mim não tinha problema. Porque você tem um detalhe nisso tudo, né, Flávio? Que acho que é interessante demais a gente entrar um pouquinho nisso aqui. O que você faz, às vezes você não tem noção de como o outro está. Sim, Né? exatamente. Você não tem noção. O cara tá no celular, tu dá uma buzinada, você não sabe o que ele tá fazendo no celular ali, ainda que isso não seja recomendado. Sim. Às vezes ele tá dizendo ali para a mãe dele, que está no hospital, dizendo, mãe, tô chegando, tô no trânsito, espera aí. Aí você vai lá, dá uma buzinada, irrita esse cara, cria um problema para você, para ele. Então acho que a parada é essa. Não sabendo o que o outro sente, eu vou controlar a minha vibe. E tem um ditado que fala o seguinte, se coloca no lugar dele. Não é se coloca no lugar dele. Na verdade, você não sabe o que ele tem, né? Como que você vai se A gente tem colocar? que saber o que o cara tem para você se colocar no lugar dele. Na realidade é respeitar o tempo dele. Respeitar o tempo dele, O exatamente. tempo dele. Tem que se colocar no lugar. A vida da gente já é pesada demais o suficiente para a gente conduzir. Tem nada que tá carregando a vida de ninguém, né? É. E outra coisa, você falou aí uma coisa interessante, carregar a vida de alguém. Cara, uma outra coisa que eu não faço, cara, é preocupar com a vida do outro. Quando você falou aqui que chega determinado momento que você demite o cliente, eu achei isso muito interessante. Porque você levar quem não quer ir, você carregar quem não quer ser carregado, você ajudar quem não quer ser ajudado, cara, Tem jeito, né? tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. É a mesma coisa do método CIS. Você foi, você viu. Tem gente que vai no método CIS e fica no celular o tempo inteiro. Porra, O cara né? não vai aproveitar o método CIS. Não vai. Entendeu? Não vai. Ali é a mesma coisa do processo de coaching. No processo de coaching, a gente fala para a pessoa, evita usar o celular. Porque, querendo ou não, a gente está tendo ali uma imersão. Sim, sim. Né? E se você mexe no celular, você desconcentra do que você está fazendo, tira o foco. Né? E Flávio, quando é que tem as próximas jornadas aí? Como é que tá aí, aqui pro Pará, aqui pra região? Perto do CIS? Sim. Eu não sei te falar. Parece que vai ter um em Xinguara. Eu não sei te falar certo, entendeu? Quanto que vai ter o método CIS aqui no Pará. Mas eu posso procurar saber e te Tá, passar. fala pra gente criar nossa turminha e a gente ir lá, porque eu adorei. É um momento que você tá com gente que quer o mesmo que você, gente que está indo para o mesmo lugar que você, gente que está caminhando na mesma direção, gente que está desejando realizar os mesmos sonhos. Cara, que turma boa, hein? Boa. Que turma boa. Boa. E assim, a gente tem que fazer o nosso ecossistema, né? Sim. Porque, por exemplo, você sozinho, nisso, você é como se fosse um tanque do carro. Ele vai esvaziar. Se você não tiver como encher ele, você vai parar, cara. Você vai estagnar ali. Eu lembro que o ano passado eu estava bem desmotivado, sabe? Não vou mentir, eu estava bem desmotivado com esse negócio. E um amigo meu, lá de Ilhabela, né, o Valmir, me ligou. E até me convidando, ia ter um encontro de casais lá em Ilhabela, que ele estava fazendo, e me convidou para ir. Inclusive até para traz sua namorada, né? Que hoje eu tenho uma namorada lá, ela é de Minas, né? E aí eu falei, rapaz, eu não garanto, porque a data para mim não dá para mim, né? Aí eu conversei com ele isso, falei, cara, eu tô meio tanque vazio, né? Rapaz, ele deu uma conversada comigo que meu tanque foi lá em cima, só pro telefone, cara. Os pauzinhos subiram e tudo. Entendeu? Cara. Só pro telefone. E se a gente, por exemplo, traz o método CIS, que nem você fez o método CIS, você conhece, né? Tem um pessoal aqui que fez. Sim. Cara, quando você começa a conversar, a conversa é outra. Conversa é Você sabe que outro conversa é nível, outro nível. Não é aquela conversinha de boteco, vamos dizer assim, que você vai ali, é outra conversa. A pessoa é uma conversa mais madura, né? E outra coisa, né, Flávio? Convenhamos, né? Jogar conversa fora é uma perda de tempo danada. É claro que ninguém vai estar o tempo todo, 24 horas por dia, falando disso, de desenvolvimento humano, falando de crescimento pessoal, falando de alta performance. Claro que não. Mas, cara, na hora de conversar, converse com as pessoas certas, no ambiente certo, porque o ambiente tem muita influência sobre o cara, né? Sim. Inclusive o Paulo Vieira fala o seguinte, Demerval, que tipo de cliente você quer? Né? Sim. Por exemplo,
eu quero cliente top. Então, onde que eu tenho que frequentar? Né? Link house, lugar de alto nível. Ah, não, para mim, lugarzinho mais tranquilo. Então, eu vou lá pro barzinho da rodoviária. Sim. Vai ser meus clientes. Então, você é aquilo que aonde você tá. Entendeu? Você melhora o ambiente com a sua presença e o ambiente melhora você. Sim, exatamente. Então, vai muito da onde, o tipo de pessoa que você quer estar junto. E as pessoas que estão prosperando na vida, o papo é outro, né, Flávio? Sim. A conversa é outra. É outro. Né? O que eles estão discutindo são outros São assuntos. outros assuntos, as pessoas dividem, né? Sim. Se eu fiz assim, deu certo. Não tem aquele negócio, não é meu, não vou passar para ninguém. Sabe, não tem assim, esse negócio. Porque muita gente, às vezes, consegue subir um degrau, mas guarda para ele, não quer passar para ninguém. Né? Ele só dele. Sim. Né? E o nosso nível é outro. É. Entendeu? O entendimento é que se eu estou bem e todo mundo está bem, eu não tenho problema. Sim. Agora, se eu estou bem e o meu amigo está com problema, eu tenho um problema, né? Que eu vou ter que ajudar o meu amigo. Exatamente, é desse jeito. É assim E o idiotão fica lá guardando para ele os ensinamentos, a filosofia, o santo grau da vida, enquanto ele deveria entender que o importante é todo mundo estar bem e não apenas eu. Isso é coisa de egoísta. Né? É desse jeito. Outra coisa, meu irmão, que me deu vontade de falar aqui também agora é o seguinte, eu comentei da minha namorada, né? Sim. Contar rapidinho pra você, uma história até legal. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu conheci essa menina. É meu? Lá em Minas. A gente estudava na mesma escola. E, cara, a menina mais bonita da cidade pra mim é ela até hoje, entendeu? E aí, beleza. Só que assim, como eu sempre, eu nasci na roça, né? Meu pai tem terra em Minas, eu sempre fui da roça, sabe? E ela não, então, aqueles caboclos de roça meio tímido, né? Aí eu nunca cheguei nela, de vergonha, de medo de levar um fora, por ela ser tão bonita do jeito que ela é. E aí, beleza, passou, estudamos junto uma época, ela foi embora, casou, foi embora morar no Paraná, eu vim pro Pará, né? Aí teve um dia, olhando nas minhas redes sociais, lá, o Facebook sugeriu amizade. Ela, Rei Safana. Aí eu entrei pra ver, né? Porque assim, nem trocar mensagem trocou nunca. 37 anos. Sem falar um oi um pro outro, sem saber nem onde ela tava. E aí começamos a conversar e hoje estamos namorando. Olha que coisa, né, cara? Destino, conexão, Sim. A vida possibilitou. Isso aqui nos chama atenção para uma outra coisa. Você falou conexão, se você vê a conexão nossa. Puxa, precisava. Né? Fora de série. Agora, isso me chama atenção para uma coisa que as pessoas estão descobrindo, e o coach tem muito a ver com isso, mas a gente ainda tem dificuldade de entender como fazer. A força do que você pensa. Né? O penso logo existe, o penso enriqueço. Né? Isso é fundamental, né? Porque você pensava nela 30 e tantos anos atrás, e olha onde veio acontecer das linhas se cruzarem. A gente usa falar isso, inclusive ontem eu estava conversando com um cliente, ontem fazendo uma devolutiva com ele, a gente fala isso, é a comunicação, é o que você manda pro seu cérebro, né? Eu estava conversando fazendo uma devolutiva com um cliente ontem, e aí ele falou assim para mim que ele tem muita vontade, como é que ele falou mesmo? Eu tenho muita vontade de fazer engenharia elétrica, engenharia mecânica. Eu falei, você tem que mudar a sua comunicação. Você disse que você tem vontade. Você tem que falar o seguinte, você vai fazer engenharia elétrica, engenharia mecânica, né? Porque quando você fala, por exemplo, assim, eu tinha vontade de comprar aquele carro. Né? O meu sonho era ter aquele carro. Carro. Você manda pro seu cérebro que você, tanto faz para você, se tem ou se não tem para ele, você está mandando uma palavra negativa para ele, né? Ou seja, aquela coisa que se fala muito na igreja, né? É o tomar posse. Isso. É possuir antes de ter. Isso, né? Então, muda a comunicação. A gente tem que mudar a comunicação, sabe? Cara, eu vou ter um carro desse. Não é que você vai ter amanhã, não. Mas você tem que falar para você que você vai ter. O Paulo Vieira, ele fala o seguinte, você quer comprar um carro? Entra no carro, vai na loja, sente o cheiro do carro, faz o test drive no carro, anda no carro, sente o carro é seu. Entendeu? Eu fiz isso com a Dodge Ram, rapaz. Eu falei, eu vou fazer. Eu tenho a Dodge Ram e fui andar nela. Entendeu? Então, é assim, você tá falando pra você que você vai ter. Né? Então, é isso que eu até falo pra vocês que estão aqui.
A comunicação muda a comunicação, entendeu? A comunicação com você mesmo. Você mesmo, exatamente com você mesmo. Às vezes você fica passando para os outros uma série de filosofias, de frases prontas, mas você não faz isso com você porque você não confia né, no método. A Savana fala para mim o seguinte: você é muito otimista. Sou, entendeu? Eu sou demais, entendeu? Eu falo isso pra Por que não ser? né? Eu sou demais, sou mesmo. Então, assim, cara, eu só trago coisas positivas à minha vida. Eu tenho uma experiência dessa história de carro, que é uma coisa assim bem comum da gente colocar, né, da gente falar, Sim. que os coaches dizem muito, ó, quer o carro, vai lá, entra, sente o cheiro, senta ali na poltrona, né, do carro, pega no volante. Eu comecei a ver um carro na rua e eu gostei muito, né? Falei, pô, queria ter um carro desse aí, né? Fiquei naquela parada do queria ter, sabe? E aí a gente estava já no período, a concessionária fez uma proposta pra gente para trocar de carro, né? E aí eu falei assim pra minha mulher e pra minha filha, falei, vamos lá na empresa, olha lá um carro pra gente trocar, desse mesminho aqui. Eu fui humilde, né, no meu otimismo, né? Sim. E elas foram pra lá. De lá, elas me mandaram uma mensagem, falaram, nós vimos um carro aqui, que ele é mais caro, mas ele é o carro, ó. Aí eu falei, mas dá para nós comprar? Dá. E elas compraram o carro que eu queria. Olha aí. Sem eu ter dito para elas, sem eu ter falado nada, elas compraram o carro que eu queria. Olha isso. Olha a força disso. Conexão, né? A conexão. Conexão. Entendeu? A minha casa, vou passar isso para a galera aqui, a minha casa, quando nós compramos, nós não tínhamos casa, nós morávamos de aluguel em Paraopebas a vida inteira, isso há 12 anos atrás. E aí naquela mudança de ano, naquele Réveillon, eu fui numa lojinha e comprei um vidro, aqueles vidros antigos, né? Aquele aspecto antigo. Sim. E levei para casa e comprei 4 papeizinhos, aquele pergaminhozinho, né? Levei para lá e falei, cada um escreve aqui o que deseja para o ano que vem. E eu coloquei no meu, o meu desejo ter a minha casa própria. E aí distribuí os 3 papeizinhos lá para os meus 2 filhos, para minha esposa, botamos lá e lacramos. No final do ano, nós abrimos. Estava escrito no da minha mulher a mesma coisa que eu tinha escrito no meu. Sabe o que a gente já tinha? A casa. Olha aí. A gente comprou naquele ano a casa e quando nós fomos olhar, nós tínhamos pensado a mesma coisa. Conexão. Conexão. A Bíblia diz que aquilo que você pensa aqui, né? Deus aprova lá no céu. É conexão. É conexão. Então imagina você com o teu cônjuge, com o teu parceiro, com o teu sócio, pensando a mesma coisa. Vai dar certo. Vai. Não tem jeito. Vai dar certo, exatamente. E outra coisa que a gente fala, às vezes a gente está num processo de coach, fala para a pessoa, qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é ter um carro. Tá, mas que carro? Né? Ah, Fiat Uno. Tá, mas como é que é esse Fiat Uno? A pessoa tem que descrever, cara. Entendeu? Tem que falar, é branco, com ar-condicionado, vai ter som, não vai ter... Tem que descrever, entendeu? Agora, por exemplo, você tem um sonho. Cara, fala do sonho. Não precisa ter um... Tudo bem, Fiat Uno. Não, mas cara, eu quero uma Mercedes, entendeu? Entendeu? Ah, mas é impossível. Não é nada impossível. Para Deus nada é impossível. Basta a pessoa querer. Né? Você está dizendo aqui o seguinte, né? Vamos detalhar um pouquinho mais para quem está acompanhando aqui a gente. Sim. Você deseja uma coisa, começa a ver como essa coisa é. Começa a descrever como essa coisa é. Que quando você chegar nessa coisa, você vai ver que era do jeito que você tinha pensado. Então, olha aí. Você falou uma coisa agora que fez eu lembrar outra coisa. Eu não lembro quem chegou para mim e falou assim para mim, Flávio, eu estava até separado, né? Tava sozinho. Cara, pede uma mulher para Deus, cara. O jeito que você quer a mulher. E aí eu falei, né? Loida, falei certinho. E apareceu a Savana na minha vida. Olha isso. E isso uma semana depois, 2 semanas depois. E do jeito que eu falei com ele, foi colocado. Porque, por exemplo, o Paulo até conta, né? Chegou uma pessoa, eu quero casar. Mas quero casar. Não, eu quero casar. Então casa com o Tonhão. Quem que é Tonhão? O Tonhão é um cara da roça lá, o vaqueiro, não sei o que lá, o pé dele é desse tamanho, mãozão, cara bruto. Ah, não, assim não, mas
Você tem que descrever como é que você quer a pessoa. Se você sabe o que você não quer, fica mais fácil descobrir o que quer. Casar é muito fácil, meu amigo. Você quer casar, vai ali na rua, isso é a rua. Né? Uma mulher quer casar, vai lá no pé inchado, ele tem um monte de homem pra casar. Então, e aí depois o cara vai ter problemas porque não soube escolher o que ele queria na vida e ele fica pensando, pô, então, me arrebentei, me ferrei na vida. Mas é isso, né? É uma engenharia da mente. Sim. Você não constrói uma casa de qualquer jeito. Você tem que ter um projeto, você tem que chamar um especialista ali para dizer como é que você quer e o cara captar aquela ideia. Daqui a pouco está lá a casa do jeito que você queria. Tem até um rapaz de Goiânia, ele tem uma imobiliária, ele desenhou num papel, do treinamento do Paulo Vieira, ele desenhou como que ele queria a imobiliária dele. E hoje ele tem a imobiliária exatamente igual do desenho que ele fez. Caramba, olha isso. Tudo. Então, assim, você tem que ser detalhista, sabe? Eu quero uma casa. Como é que você quer a casa? Quantos quartos, quantas suítes? Você tem que fazer o desenho, você tem que pôr aquilo no papel de preferência, né? Pra você saber o que você quer. Porque o cara querer ter uma casa é muito fácil, filho. Ter uma casa, que casa? Né? Então, quanto mais detalhista você for em tudo, cara. No carro, na mulher, no marido, na casa, na roça, né? Quanto mais você detalhar, é melhor. Entendeu? Você tá falando o que você quer, você tá mostrando o que você quer. Flavão, como é que as pessoas fazem para ter acesso a você? Você vai já deixar suas redes sociais, seus contatos, mas antes da gente encerrar, eu queria perguntar da sua empresa, do seu negócio. Você está aí com treinamentos, né? Do que se trata, Flavão? Então, eu na verdade, como que surgiu esse recrutamento meu hoje, né? Porque, na verdade, eu sou Master Coach, sou analista de perfil comportamental, né? E eu ajudo as empresas, né? Por exemplo, eu vou lá na empresa, a gente vai ver como está a performance dos funcionários, ver se o cara está performando bem, ver se o cara está no lugar certo. Porque, às vezes, o cara está trabalhando na empresa, mas ele não está no lugar certo. Né? Foi feita uma pesquisa com 1.700.000 pessoas em 11 países, e desse 1.700.000, apenas 20% faz o que gosta. Putz. Né? Então, você imagina. Olha o prejuízo. Tem até tem um vídeo de um amigo meu que ele colocou de uma padaria que ele fez em Goiânia. O perfil comportamental desse pessoal da padaria. Desde do dono da padaria até a faxineira. E no perfil ele descobriu que a faxineira, ela daria uma boa confeiteira ou padeira. Né? E foi conversar com o dono da padaria. Chegou no dono, conversou, explicou para ele a situação, mostrou para ele, né, fatos e dados, porque a gente tem tudo ali. E o cara chamou a moça e colocaram ela como confeiteira. E até perguntaram para ela por que ela não tinha falado que ela queria ser, né, que ela aceitou a ser faxineira, porque ela precisava trabalhar. Sim. E não queria que o cara perdesse o emprego. Então, quer dizer, ela foi humilde, né, pensou assim. Cara. E aí pegaram ela e colocaram como confeiteira. Em 3 meses a padaria teve 40% de aumento. Olha, isso estava lá, hein? Tava lá. Então, quer dizer, é só pegar a pessoa e colocar no lugar certo. Não é demitir ninguém. Às vezes você chega numa empresa, aí a pessoa chega, o cara vai demitir. Não, vamos relocar. Fica muito mais barato. Vamos escalar o time. Vamos escalar o time, entendeu? Tem uma ferramenta que a gente usa que chama matriz de decisão. Essa matriz, quem responde é o gestor, né? Ele vai falar como que a equipe dele é. Então, vai falar no emocional e no conhecimento e a técnica. E ali, ela gera 4 gráficos, né? Ela gera demissão, ela gera a motivação, o treinamento ou a promoção, entendeu? Sim. Então, quando o cara cai, por exemplo, na demissão, não quer dizer que ele vai demitir o cara, entendeu? A gente sabe aonde que está a fraqueza daquela pessoa, a gente vai trabalhar aquela pessoa, por exemplo, por 3 meses. E a ideia é levar a pessoa lá para a área da promoção, né? Na área verde que a gente fala. Sim. Se nesses 3 meses a pessoa não saiu do lugar, aí não tem jeito. Aí já fica com o cara mesmo, caso você vai demitir ou não. Né? Sim. Mas assim, ali você sabe para onde você vai levar essa pessoa, né? Então eu trabalho com isso, né? Para poder ver a performance das pessoas, né? Em várias ferramentas de desenvolvimento de vendas, habilidades gerenciais, entendeu? E eu fui fazer um trabalho na Alcon, apresentar esse trabalho no meu Alcon, Alcon Engenharia. E lá, apresentando esse trabalho, aí tinha uma moça lá na época, Andréia, ela perguntou, Flávio, você não faz recrutamento de pessoas, não? Eu nunca tinha feito, mas eu achei interessante. Falei, Andréia, eu nunca fiz, mas eu posso, né, ver como é que é. E comecei com isso.
Hoje eu já tenho, acho que 22 pessoas, se não me engano, que eu contratei para Alcon, entendeu? Inclusive ontem chegou mais um para me contratar para São Luís, para Alcon também. E assim, todos os feedbacks são positivos. Todos. Ou seja, você deu aí uma melhorada naquilo que você ia lá trabalhar na consequência. Sim. A empresa te chamava para ir lá dar uma melhorada no time e você não, já entra com jogadores bons. Isso, exatamente. Já passaram por você. Tanto é que, por exemplo, a Alcon, a gente existe hoje, tem 4 tipos de perfis, né? Tem o diretor, o analítico, o planejador e o comunicador. Então, para a área da Alcon hoje, que é o instalador, mantenedor, ele tem que ser planejador ou comunicador. O ideal é que seja planejador. Dessas 22 pessoas que eu contratei para a Alcon hoje, 20 são planejadores, 2 são analíticos. Mas por quê? Os analíticos são técnicos de segurança. Então você conversa com as pessoas, é a mesma linha deles conversarem. Inclusive, teve um dia que eu estava lá na empresa e o André, que é o gerente, perguntou pro Josafá, né? O que você acha da turma que está entrando aqui na Alcon? Rapaz, os caras são muito alinhados. E o Josafá não me conhecia, né? Eles são muito alinhados. E assim, parece que os caras são tudo treinados para fazer aquilo. Aí o André tem que melhorar. Esse rapaz aí que contrata pra gente, né? Claro. Aí ele veio conversar comigo, como é que eu faço isso? Como é que você faz para poder descobrir e tal? Aí eu vou falando, né? Uma pessoa recebe um link, vai responder, aí começa a fazer um filtro, né? Então, a gente coloca as pessoas certas no lugar certo. Ou seja, te cuida RH. Sim. Né? Te cuida RH. Não, a gente vai fazer uma parceria. Nós vamos fazer parceria, né? O RH vai cuidar do burocrático. E o Flávio cuida da performance. Então, assim, hoje eu tenho cliente em Parauapebas, tenho cliente em Minas, tenho cliente em Canaã, tenho cliente em Benevides, tenho cliente em São Luís, Mas bom, eu tenho muitas vagas. Já você vai falar como é que as pessoas fazem para linkar você. Não era hora da gente pensar, nós estamos começando aí as campanhas eleitorais, nós dar uma treinada do candidato ao formiguinha. Tem como nós levar esse treinamento para os nossos prospectos aí? Tem, com certeza. Tem, né? Tem sim. Porque eu vejo, cara, nós estamos falando de administração pública, nós estamos falando de legisladores, nós temos campanha para prefeito e vereadores agora, e às vezes os caras se perdem porque os caras não sabem tratar um negócio de administração como um negócio de administração. É muita politicagem e pouca prática. É muita politicagem e pouca política pública. Então, se a gente começar a trabalhar esse trabalhador público eleito pelo cidadão através do voto, eu acho que a gente pode ter prefeituras melhores, câmaras melhores, administrações melhores. Com certeza. Não ter outro tipo de pessoa. Não ter outro tipo de pessoa. Nós estamos fazendo aqui, Flávio, porque no Câmara de Vencedores, um pouco disso. Nós vamos melhorar isso, quero conversar com você depois para nós elevar o nível, viu? Sim, com certeza. Nós temos algumas campanhas para fazer aí e vou botar você dentro do portfólio, porque para nós não interessa eleger prefeito, para nós interessa eleger administradores. Para a gente que faz a campanha, interessa que daqui a 4 anos os caras digam para a gente, pô, bicho, vocês botaram aí uns caras, olha, que time nessa prefeitura, mudou tudo. Né? Já pensou? Nós ter isso no currículo aí? Já pensou? Bom, né? Paz, né? Para nossa cidade seria muito bom, né? Principalmente. Fala pra gente como é que as pessoas fazem, quais são as suas redes sociais, os seus contatos. Bem, o meu Instagram é o @FVconsultoria, né? O telefone é o 949-8157-0809. Esse é o meu particular, que eu mais fico com ele. E tem também o da empresa, que é o 949-9176-9838. Você tem estrutura física ou só atende na internet e vai para os locais? Na verdade, eu fico mais em casa, né? Não tenho um escritório meu fixo hoje, né? Você Mas atende eu vou na empresa. vou na empresa. Perfeito. Lá no lugar do problema. Lá no lugar do problema. Ou online. Hoje em dia a gente faz muita coisa online. Né? Sim. Então dá para fazer online também, sem problema nenhum. Ou eu vou na empresa sem problema nenhum também. Só a gente marcar. Pavão, a gente conversaria o dia todinho, você sabe disso. Sim. Mas eu vou fechar aqui para a gente ter outras conversas. Sim, só acaba. Né? Não acaba. A gente tem outras conversas que vai ser bacana. Obrigadão por você ter vindo. Adorei a conversa, contou histórias aqui maravilhosas. Para quem tem um estilo de vida, uma jornada de vida que você tem muito a contribuir. E esse espaço aqui é para nós
usar para fazer isso, para levar para a galera que é possível ser grande, que é possível sonhar grande, que é possível realizar grande. Não interessa se o teu sonho pequeno pode parecer grande para você. Se você encontrar a pessoa certa que vai te dar uma startada nisso, de repente tudo pode melhorar. Sim. Tem muita gente aí com fome de conhecimento e você é um cara que alimenta isso na gente. Obrigado por você ter vindo. Um prazerzaço a gente bater esse papo. Obrigado mesmo, satisfeito, muito, muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado.